A paz do Senhor, queridos irmãos, queridos professores da Escola Bíblica Dominical, mais uma vez nós estamos aqui no canal do PEC Kids para começar prontos, aliás, para começarmos mais um trimestre no ano de 2024. Amados, para esse segundo trimestre nós vamos estudar a revista, o livro de João. A nossa revista vai tratar sobre o Evangelho de João. Que bênção que vai ser, com certeza, vai ser bênção para a sua vida e bênção para a vida dos nossos pequeninos, ok? Para você que está nos acompanhando aqui, nós convidamos você a adquirir a sua revista, que elas já estão à venda, a revista para o jardim, maternal, juniores. Para você ter todas as informações, é só verificar na descrição do vídeo, a gente coloca sempre lá contatos, pelo site você pode obter a sua revista, contatos, WhatsApp, então tem todas as formas ali para você adquirir a sua revista de professor, a revista para os seus alunos. Entre em contato com o seu pastor, com o seu coordenador, para que vocês possam obter a revista e trabalhar ao longo assim, desse trimestre o Evangelho de João com a turminha da sua igreja, tá bom? Amados, e antes de começarmos a nossa aula, nós vamos nos apresentar. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Liliane Maranhão e nós trabalhamos com a turminha de jardim de infância. Isso mesmo, aquela turminha abençoada por Deus, que preparamos aqui também para vocês alguns recursos e a gente vai já falar sobre eles aqui. Ao longo da lição, nós vamos procurar focar nos pontos principais, amados, porque você vai ter a sua revista para lhe auxiliar, a sua Bíblia para que você leia. Nós já vamos ver aqui o capítulo que é sugerido para que a gente, onde a gente encontra o tesouro para esta lição, e assim a gente vai dar prosseguimento a cada parte da lição de hoje, ok? Vamos lá, então, para a primeira lição, o assunto nós destacamos aqui, ó, Jesus é Deus, e eu sempre vou, esse recurso aqui, todos esses textos já vão estar como material extra para que você possa só imprimir e já preparar a sua aula, tá bom? E aqui eu trouxe já, olha, o texto, o assunto já em texto, porque a gente vai conseguir, através desse material aqui, fazer com que as crianças leiam e assim fixarem melhor o ensinamento, a aprendizagem da lição, ok? Vamos prosseguir então? Guardando no coração de hoje o versículo para você trabalhar com os pequeninos para essa próxima lição de domingo, é o Verbo se fez homem e habitou entre nós. Aqui também nós preparamos, o texto aqui também bem grandinho, nessa turminha de jardim, as crianças, a grande maioria já lê, então por isso que a gente traz em texto também, não só as informações em figuras, tá bom? Aqui nós temos o versículo completo com a referência que fica em João, capítulo 1, versículo 14. E agora vamos partir para o Encontrando no Coração, nós já falamos, né? Vamos, a leitura para que você possa fazer, para que você possa estar aprofundando com mais informações a respeito dessa lição, é João, capítulo 1, ok? Leia todo, leia com calma, que você vai encontrar informações valiosas para agregar, para somar aí na sua aula para a Escola Bíblica Dominical, ok? E para louvar a sugestão da nossa revistinha, anote aí, eu sou de Jesus, com a turminha Kids e companhia, e Jesus é maravilhoso, com os 3 palavrinhas, ok? Agora nós vamos passar para algumas orientações importantes. Olha só, para esse primeiro semestre, nós sempre temos algumas atividades assim, algum recurso para que você possa usar, prepará-lo agora no início do trimestre e assim usá-lo ao longo dos 3 meses, tá bom? E para estes 3 meses, a revista sugere para você preparar uma grande Bíblia em formato de quadro de pregas. Você vai usá-lo aí durante todas as suas aulas e colocar um lugar de destaque na sua sala, onde você dá aula na sua igreja, providenciar um fichário. Amados, o fichário que eu sugiro, por exemplo, é bem prático, que você pode, esse aqui nós temos do nosso acervo aqui do canal, nós temos algumas figurinhas já aqui guardadas e ele, é todo de plástico, você pode ir guardando. Para que vai servir o fichário? Segundo a orientação aqui da nossa revista, você vai guardar os versículos que você for trabalhando ao longo do trimestre. Cada versículo vai ficar aqui arquivado dentro do fichário. Esse aqui é bem prático, se você for comprar ele já tem plásticos prontinhos aqui para serem preenchidos, e aqui na frente você pode trabalhar uma bela capa que também fale sobre, por exemplo, aqui,
Pode colocar o Evangelho de João, por exemplo, tá bom? Vamos seguindo aqui, então. Nós precisamos deixar bem claro para as crianças, nessa primeira lição, amados, o que significa a palavra verbo, que está no versículo bíblico que você vai trabalhar a primeira lição. Pois esse ensino ele será fundamental para a compreensão de todo o contexto geral das lições dessa lição e das demais, tá bom? Caprichar no que a história pede, no que a história pede para providenciar, nos recursos. Só um pequeno parênteses assim, né, irmão? Porque, como diz aqui na nossa revista, o recurso que você usa para a sua aula, elas são os olhos da história. Eu me lembro que quando eu era pequena, na escola dominical, para você ver a importância de um recurso. Eu me lembro que eu tinha uma professora muito amada, uma professora maravilhosa, que certa vez ela preparou uma aula na escola dominical sobre o tabernáculo. Ela fez uma maquete. Aquilo ficou tão guardado que eu lembro até hoje da aula, eu lembro da maquete, parece que eu estou enxergando aqui na minha frente. E eu lembro que ela nos ensinou sobre o que significava cada pedacinho ali do tabernáculo, sobre o sacerdote, e aquilo ficou gravado. Eu era tão pequenininha, mas para você ver o quanto o recurso nos ajuda a fixar, a criança a fixar a lição. Então, vamos ver com carinho. Os recursos de hoje vão estar disponíveis também, daqui a pouquinho você vai ver, e vai estar disponível para você no link aqui da descrição do vídeo, tá bom? Para que te ajude a agilizar, a organizar a sua lição para a Escola Bíblica Dominical, tá bom? Eu espero realmente que ajude. Então, antes da gente continuar as informações, nós vamos colocar aqui rapidamente que no livro de João, o termo verbo, ele é empregado de uma maneira singular para se referir a Jesus, ok? Anotações que nós colocamos aqui, nós estudamos e vamos trazer aqui para vocês, tá bom? A compreensão desse termo, ele não requer para as crianças uma imersão no contexto cultural e teológico no qual João estava inserido. Não é verdade? A gente não vai fazer isso com as crianças. Então, vamos trazer essa informação para elas de uma forma com que elas possam assimilar, entender, ouvir, entender e guardar em seus corações, né, amados? Que é o mais importante, porque aquela é uma terra fértil, o seu coraçãozinho, o coraçãozinho da criança, e nós precisamos encontrar meios de chegar até o seu coraçãozinho para que ela possa reter essa informação e levar por toda a sua vida, ok? João escreveu este livro para que não fique nenhuma dúvida, amados. O livro do Evangelho de João, que não fique nenhuma dúvida de que Jesus, vamos deixar isso bem claro para as nossas crianças, ele é o Messias, glória a Deus, o Filho de Deus, e que todo aquele que crer nele terá a vida eterna em seu nome. Ele é apresentado como nosso Salvador. Ministrar para as crianças que Jesus, sobre quem vamos estudar no Evangelho de João, ele é real, ele está vivo e ele pode mudar a sua vida para sempre. Amém? Então vamos agora à parte da nossa lição. Vamos seguir aqui adiante. O guardando no coração, você pode trabalhar com elas aqui a questão do versículo, né? Trabalhar a memorização do versículo. Aqui nós trouxemos ele em formato de texto, mas você pode trabalhar na sua classe, dividi-lo e colocando no quadro de prega, como sugere a nossa revista, e trabalhar, aproveitar quando for trabalhar o versículo, colocar uma figura de Jesus, que ajuda a fazer aquela assimilação de o verbo se fez carne, o verbo, quem era o verbo? Jesus. Né? Deixar isso bem claro para os nossos pequeninos. Ele se fez homem e habitou entre nós, ok? Você pode usar esta figura aqui também. Ou outra que você tem. Essa figura não é dessa lição, ela já é de outras lições e a gente já tinha lá no nosso arquivo e a gente trouxe aqui para ajudá-la na assimilação dessa lição, ok? Os recursos para a história estão aqui, nós vamos já falar sobre cada um. Agora, nós vamos passar aqui para a parte da história. Nós não vamos contar a história toda do início, meio e fim, porque isso vai estar na sua revista e você vai se preparar, você vai estudá-la. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos focar em pontos importantes, pontos que você tem que estar na sua mente, no seu coração, para você transmitir esse conhecimento para os seus pequeninos, ok? Então, vamos a eles. Nós vamos usar
Lembrando que o tema da nossa primeira lição é deixar bem claro que Jesus é Deus. E quando você for ler no livro de João, no capítulo 1, como aqui no primeiro versículo, por exemplo, ó, antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra, já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Olha que bênção, amados. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida. A palavra, Jesus é a fonte da vida. E essa vida trouxe luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Lembrando que essa nossa Bíblia ela está na linguagem de hoje, até para para facilitar o entendimento dos nossos pequeninos. Então, esse é só um pequeno trechinho do capítulo de João. Aqui nós vamos ter a certeza, passar para os nossos pequeninos a certeza que Jesus já estava com Deus, já estava ali quando tudo começou, quando o mundo foi criado, aquele que é a palavra, ele já existia. Amém? Então, vamos agora focar agora nas partes principais da nossa lição, para você ter sempre me colocando ao longo da sua aula, tá bom? Você pode fazer uma introdução, como nós falamos aqui, a respeito dessa importância de Jesus, de como o Evangelho de João o apresenta como o nosso Salvador, que ele se fez homem. A Bíblia diz que ele habitou entre nós, que ele veio cumprir o que a palavra de Deus determinava. Jesus, ele veio ao mundo. Ele foi bebezinho, na verdade, você pode falar para as crianças. Jesus, nasceu bebezinho. Ele foi criança, assim como você, ele se tornou um adolescente, um jovem, depois ele se tornou um adulto. Então, ele habitou entre nós. Ele estava ali como passando por tudo que um homem passa na sua vida. Para quê? Para que ele pudesse se aproximar de nós. Então, você vai explicando isso para as crianças e ao longo da sua lição, deixar isso bem claro, tá bom? João, inspirado pelo Espírito de Deus, ele nos revela uma grande verdade, ó. Aí, novamente, a gente pode pegar aqui, ó. Lembrando que todos esses textos também vai estar disponível aqui para você, prontinho, para você só baixar e imprimir, tá bom? Jesus é Deus. Uau, que coisa mais linda, né? E você vai estar sempre enfatizando-se para as nossas crianças. E nós vamos passar agora para os pontos principais da lição, ok? Nós vamos dizer para as crianças aqui, junto com o recurso que nós usamos. Jesus é Deus, porque ele estava com Deus quando o mundo foi criado. Por isso que nós temos aqui, ó, um globo terrestre. E eu trouxe aqui não só a imagem do globo terrestre, que você pode mostrar para as crianças, mas também a palavra globo terrestre, tá bom? E assim ajudá-las a facilitar o entendimento. E vejamos o que João falou. Ele estava no princípio com Deus. Isso está escrito em João 1:2. Você pode pegar a sua Bíblia e fazer a leitura também para os seus pequeninos, tá bom? João estava afirmando que Jesus estava no começo da criação, deixar isso bem claro para as nossas crianças, e que todas as coisas foram criadas por Jesus, e sem ele, nada do que foi feito teria acontecido. Tudo que existe no céu, na terra e no mar foram criados através de Jesus. Amém? Para isso nós usaremos o globo terrestre. E seguindo, mais um ponto importante da lição para você focar para as crianças. Jesus é Deus porque ele é a própria vida. Aqui a gente pode falar o que João falou aqui a respeito no seu livro. A vida estava com ele, João capítulo 1:4. Sem Jesus não existiria a vida. Com Jesus a vida terrena aqui na terra, ela não existiria. E existe vida eterna nos céus. É a vida que nós estamos nos preparando aqui para morarmos com o nosso Salvador. E aqui a vida que nós temos aqui no mundo agora nesse momento, aí a gente pode falar sobre, nesse momento a nossa revista ela sugere para você ter uma bonequinha para poder falar sobre a nossa criação do homem, ela como criança, que é uma criação de Deus, as plantinhas, pegar a figura de um bichinho, também falar o cuidado de Deus com os animais, como Deus criou toda aquela vida do homem,
da natureza, de uma plantinha, como nós trouxemos aqui, ou até dos animaizinhos, tudo é criação de Deus e tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada teria vida, ok? E prosseguindo aqui, Jesus é Deus porque Ele é a própria vida, ok? Nós já mostramos aqui. Pode usar estes recursos como nós falamos. E seguindo aqui, Jesus é Deus porque Ele é a luz. Olha que bênção. Vejamos o que João falou? É a vida. E a vida era a luz dos homens. Está em João 1:4. Jesus é a luz do mundo. Portanto, quem não tem a luz de Jesus na sua vida, anda na escuridão e caminha para o mal. E isso é muito perigoso. Aí você vai enfatizar essa questão de Jesus ser a luz para o mundo, de nós precisarmos estar com nossa vida, com essa luz em nossa vida, para que a gente possa andar firmes e fortes no caminho do Senhor, porque Jesus é como a luz na nossa vida, e nós aqui na nossa revista nos sugere para nós mostrarmos para a criança, naquele tempo eles usavam uma candeia para iluminar. Nós trouxemos aqui essa figura, que a gente pode falar para as crianças que vai funcionar como se fosse uma lâmpada nos dias de hoje, e eu também trouxe a palavra candeia, já que essa palavra ela não faz parte do nosso vocabulário nos dias de hoje, e as crianças podem não entender, aí a gente já traz a figura junto com a palavra, para facilitar o entendimento das nossas crianças, ok? Vamos seguindo então. Jesus é Deus porque Ele é o Cordeiro de Deus, por isso que nós trouxemos aqui esse cordeirinho, que a partir daqui, você pode usar, eu trouxe aqui um cordeirinho de papel, impresso, coloquei um pouquinho de EVA para ele ficar mais fixo, mas você pode, se tiver o cordeirinho, um bichinho de pelúcia, também como a revista sugere, você fica à vontade para usá-lo. Mas o que é mais importante, veja o que João falou a respeito, aí nesse momento você vai focar e dizer para as nossas crianças que eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, que Jesus foi sacrificado como Cordeiro para que os nossos pecados fossem perdoados. A partir desse momento aqui a gente apresenta o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Amém? Vamos seguir aqui. Jesus é Deus porque Ele batiza com o Espírito Santo. Por isso que nós trouxemos aqui, aqui você vai mostrar a figura de uma pomba. E eu trouxe também aqui o texto Espírito Santo, ok? E nós vamos falar o que para os nossos pequeninos? Jesus deseja nos batizar com seu Espírito Santo. E ela, apesar de ser criança, ela também pode orar e pedir ao Senhor para que Ele a batize com seu Espírito Santo. Amém? É muito lindo, nós vemos as crianças aos pés do Senhor chorando, sendo batizadas pelo Espírito Santo de Deus. É uma bênção. Então vamos incentivar nossas crianças a orarem e pedir o batismo com o Espírito Santo. Ele tem poder para fazer qualquer coisa, inclusive é o único que tem poder para perdoar os nossos pecados e nos garantir a vida eterna. E assim a gente vai trabalhando cada uma dessas informações para as crianças. E já partindo para a finalização da nossa história, da nossa aula de hoje, você vai trabalhar a aplicação, que é muito importante, dizer para as crianças que vale a pena nós servirmos ao nosso Deus, que Ele é um Deus poderoso. Assim, vamos falar para as nossas crianças que Jesus, sendo Filho de Deus, Ele se sacrificou para nos dar a vida eterna em Jesus, pois o seu amor foi tão grande, foi tão sublime, que Ele veio e cumpriu tudo o que estava na palavra de Deus para que a gente pudesse estar do seu lado. Um dia estávamos com Ele, morando nos céus, e nos fez andar na luz através do seu sacrifício de amor, morreu na cruz, mas Ele ressuscitou e para nos garantir a vida eterna. Com isso, você pode se tornar uma criança obediente e garantir a sua vida eterna com Jesus. Com todos esses recursos, você pode finalizar a sua historinha e fazer essa aplicação no final dela, para deixar bem claro para os nossos pequeninos o cuidado, o amor de Deus e como Jesus veio ao mundo, como tudo aconteceu conforme a vontade do Senhor, como Ele veio ao mundo para nos dar a salvação através do seu amor, do maior amor do mundo, ok? Nós vamos colocar aqui também para vocês, a partir da aplicação,
Depois disso, você pode partir para as atividades da revista, e nós temos como sugestão aqui que a revista nos dá para você fabricar, para você criar um marcador de Bíblia, amados. Para que um marcador de Bíblia? Para reforçar a importância de usá-la na leitura diária da Bíblia Sagrada. O trimestre vai estar começando, então vamos incentivar nossas crianças a lerem a Bíblia, a Palavra de Deus. E nada melhor do que você pode. Eu deixei prontinho para vocês aqui também, vai estar na descrição, um marcador de Bíblia, tá bom? Você pode imprimi-lo, ele vai ficar, olha, eu imprimi aqui num A4 coloridinho, eu apenas coloquei fita durex, mas você pode imprimi-lo, esse aqui já é um outro modelo, foi imprimido já num papel pronto para isso, um papel próprio para isso, aí você basta imprimi-lo e recortá-lo. Mas se você não tiver como fazer, você pode imprimir ele colorido e colocar um papelzinho mais durinho atrás, e já usá-lo como brinde, e assim, ó, juntar 2 bombonzinhos, saquinhos de bombom e já entregar para a sua turminha no final da aula, e eles vão ter lá o marcador de Bíblia para que eles possam usá-la na leitura da sua Bíblia ao longo do trimestre, com o papai, com a mamãe, mostrar, olha, eu tenho meu marcador de Bíblia, eu quero ler minha Bíblia que eu ganhei na escola dominical, eu quero usar o marcador que eu ganhei na escola bíblica dominical. Ok? E assim, amados, esse é a nossa primeira lição deste domingo. Foi rapidinho aqui que a gente veio passar essas informações para vocês, eu espero que lhe ajude, que esses recursos que nós organizamos aqui que vão estar disponível para vocês, possa te ajudar a organizar, a planejar também a sua aula da escola dominical. E para encerrar, amados, encerre a aula com seus pequeninos, agradecendo a Deus pelo seu amor infinito, pela sua misericórdia, pelo seu plano de salvação para a humanidade e que nos fez chegar até aqui, ouvirmos a sua palavra, colocarmos no nosso coração e que nos fez chegar até aqui como sua igreja, porque Jesus, ele é o verbo que se fez homem e habitou entre nós. Amém? Amados, foi um prazer estar com você nesse momento e que Deus os abençoe. Abençoe a sua vida, o seu ministério e a sua aula na próxima Escola Bíblica Dominical. Se o Senhor nos permitir, estaremos mais uma vez aqui você em uma outra oportunidade, ok? A paz do Senhor Jesus e fiquem com Deus. A nova revista da Escola Dominical chegou. João, o Evangelho do Filho de Deus. A porção mais lida e mais conhecida da Bíblia será estudada com profundidade e amor. Venha descobrir a mensagem salvadora de Jesus, contada pelo discípulo do amor. Disponível para todas as idades e formatos. Adultos, adolescentes e crianças. Impressa, digital e audiobook. Você não pode perder.